Então, esta é a continuação da exposição sobre o quinto mandamento que a gente estava fazendo na última vez. E a gente poderia acrescentar uma reflexão importante com um critério muito significativo a respeito das coisas que nós falamos sobre o aborto em caso de estupro, de risco de vida da mãe e fertilização artificial, etc., e a ausência de respeito à vida humana e não sei o que mais. O que é o seguinte, na Suma Teológica isso fica muito claro, que no seu gênero um pecado é tanto mais grave quanto mais vai contra a natureza humana. Os pecados de direito natural, contra o direito natural, eles são tantos mais graves quanto mais vão contra a natureza humana. Então, a gente diz no seu gênero, porque depois você tem que considerar o grau de consciência que a pessoa tinha, o grau de consentimento que a pessoa teve. Então, um pecado que no seu gênero é gravíssimo pela consciência do indivíduo, ele pode ser levíssimo. E vice-versa, um pecado leve pela consciência do indivíduo pode ser mais sério do que o que aparentemente ele seja em si mesmo. Mas no seu gênero, os pecados que vão contra o direito natural, eles são tanto mais graves quanto mais vão contra a própria natureza. Então, nesse sentido, veja que coisa curiosa, você matar uma pessoa é menos grave do que matar o teu filho. Ou seja, fazer um aborto é mais grave do que um homicídio. Justamente porque é o teu filho. E você matar a tua mãe ou teu pai é mais grave do que fazer um aborto, porque você é muito mais devedor para o teu pai e tua mãe do que para o teu filho. Então você deveria ter a ele um respeito muito maior. E tanto é assim que o quarto mandamento vem antes, honrar pai e mãe vem antes do não matar. E por esse mesmo motivo, você suicidar-se é mais grave do que matar o pai e a mãe, porque é o que vai mais contra a natureza. Muitas vezes o suicídio pode não ser tão mais grave do que matar o próprio pai ou a mãe, porque a pessoa pode ter um nível de advertência de consentimento baixíssimo. Mas ele é o mais grave de todos eles, né, nessa linha. E então, quando a gente analisa isto, curiosamente a gente vê que a humanidade tem progredido historicamente no século XX de uma maneira muito preocupante. No começo do século XX, você teve o Holocausto nazista, que era contra seres humanos. Depois se começou a legalizar o aborto. E isto foi num crescendo, de tal maneira que os povos em geral, tirando na América, eles são cada vez mais a favor do aborto. A legalização do aborto foi levada até o 9º mês, nos Estados Unidos, e agora está se propondo a eutanásia. A eutanásia, ela começa justamente com você matar um ser humano por misericórdia, geralmente teu pai, tua mãe, que estão velhinhos, e a coisa está progredindo para o reconhecimento do direito ao suicídio, como a gente falou que existe na Suíça, onde você tem cadeias de hotéis que oferecem serviço de suicídio, e isso amparado dentro da lei.
E os demais estados da Europa estão reclamando que eles não têm esse serviço. Então eles estão indo justamente na direção dos pecados contra a vida humana cada vez mais graves. Suicidar-se é muito mais grave do que você matar outras pessoas. E fazer um aborto é mais grave do que você matar um estranho. E você matar os pais, não importa por que motivos, é muito mais grave do que fazer um aborto. E matar-se a si mesmo é o mais grave de todos. Então, isto não acontece à toa. Na verdade, existem instituições que estão promovendo isto deliberadamente. Certo? Você analisando a coisa sobre esse ângulo de vista, você vê que, na verdade, existe um propósito maléfico por trás disso. Quer dizer, você está querendo quebrar o sentido dos próprios princípios do direito natural dentro da comunidade humana. E por que está acontecendo isto e como que isto está ocorrendo e as causas, etc., não tem a ver com as aulas de preparação à confissão. Mas o fato é que isto não ocorre por acaso. Isso daí é feito de uma maneira deliberada, alegam-se outros princípios, outras motivações, mas na verdade o que se quer fazer é uma reestruturação da sociedade humana para a qual a gente precisa destruir os princípios do direito, a percepção do direito natural nas pessoas. Então, por isso que, inclusive, essas coisas de moral, elas são tão importantes para que a gente possa tomar consciência delas de uma maneira ordenada e saber fazer frente a essa falsa consciência que está sendo alimentada sobre a sociedade humana. Bom, então, dizendo isto, a gente pode passar para aquela questão que nós estávamos falando sobre a cooperação com o mal, que está relacionada com o quinto mandamento. A questão da cooperação com o mal, ela surge quando você, que em princípio não quer fazer uma coisa má, mas você é obrigado pelas circunstâncias ou por outras pessoas a não propriamente fazer a coisa má, mas a colaborar com a coisa má. Por exemplo, alguém está fazendo um roubo e exige que você fique quieto. Isso não é da tua conta. Ou alguém está se corrompendo e quer que você não denuncie. Ou outros exemplos que a gente vai dar durante essa exposição. Você quer roubar uma casa e você pede a chave da casa para você. Não é você que vai roubar, mas eles exigem que você entregue a chave. É óbvio que você não vai entregar. Só que às vezes ele tem alguma maneira de forçar você a entregar. Se você não entregar, você é mandado embora do emprego, ou você morre, tá certo? E aí? Você não entregaria. Mas e se te matarem? E você pode entregar a chave? Afinal de contas, não vai ser você que vai roubar a casa. E se você não entregar, você morre. E tem uma série, na medida em que a vida vai ficando complicada, existe uma série muito grande de circunstâncias em que estas coisas acontecem o tempo todo. Certo? E que então a gente tem que
a gente tem que ter critérios para saber quando a gente deve ou não deve cooperar com essas coisas. Então, de modo geral, os critérios para a gente poder analisar uma situação de cooperação são os seguintes. Cooperação com o mal é quando alguém está pedindo para você fazer alguma coisa que vai ajudar outra pessoa a fazer o mal. Tá certo? Ele não está pedindo para você fazer o mal. Ele está pedindo para você ajudar a fazer o mal. Então, esse que é o problema. Se estivessem pedindo para você fazer o mal, não haveria como é que se diz, questão a discutir. A questão é que outra pessoa vai fazer o mal e você, ela precisa da tua ajuda, ou do teu silêncio, ou da tua cumplicidade, ou alguma coisa do gênero. Então, como é que a gente examina esses casos? Em primeiro lugar, na moral, se fala que existem dois tipos de cooperação. Existe uma cooperação que se chama de formal e outra cooperação que se chama de material. Cooperação formal é quando você está ajudando a fazer um mal com uma outra coisa que, apesar de ser secundária, mas ela em si já é o mal. Tá? Apesar de ser auxiliar, ela em si, sozinha, mesmo que a coisa principal não seja feita, ela já é um mal em si mesma. Então, um exemplo. Você quer assaltar um banco, mas você precisa que alguém mate o guarda. Então, eles obrigam você a matar o guarda. Olha, se você não matar o guarda, nós não conseguimos entrar no banco. Então, isso seria uma cooperação formal, porque matar o guarda, supondo que depois a operação seja interrompida e que o fulano desista de roubar o banco, já é um mal. Ele é um mal em si. E a gente chama de cooperação material aquela cooperação que ela sozinha, se o mal principal não for realizado, ela não é mal nenhum. Ela só é mal porque depois vai ser feita uma coisa má. Então, por exemplo, é o caso de que você querer assaltar o banco, mas você precisa que alguém abra a porta. Então, se você abrir a porta, mas aí o fulano desistir de roubar o banco, a porta aberta não foi mal nenhum. Então é uma cooperação material. Tá? Ela em si não é um mal. E a cooperação material, ela ainda pode ser subdividida em dois tipos, que é um critério importantíssimo. Existe uma cooperação com o mal que é necessária, de tal maneira que se você não ajudar, o mal não será feito. Então, no caso do assalto ao banco, é o caso em que só você tem a chave da porta, e a porta não dá para ser aberta a não ser com aquela chave. Então, se você se recusar, o assalto não vai acontecer. Certo? Essa é a cooperação necessária, material. A cooperação é chamada de indiferente quando você vai assaltar o banco e você pede para o indivíduo abrir a porta. Mas se o fulano não abrir, você mesmo abre.
Quer dizer, você está pedindo uma cooperação de uma coisa que não era necessária. Certo? É apenas uma gentileza, digamos assim. Então, se você não abrir a porta, eles vão abrir do mesmo jeito e vai entrar e vai assaltar o banco. Então a recusa de você abrir a porta não vai impedir o assalto em hipótese alguma, moralmente falando. Quer dizer, o futuro a Deus pertence. O fulano pode ter um infarto na hora que começa o assalto, e então, em vez de ele ser preso, ele vai ser levado para o hospital, e ninguém sabia que ele ia assaltar o banco. Todo mundo pensou que era um coitadinho que teve um infarto. Mas moralmente falando, você sabe que se você abrir ou não abrir a porta, o assalto vai acontecer de qualquer jeito, tanto quanto é humanamente previsível. Então, todos os casos de cooperação, que são muitos e ocorrem frequentemente na vida moderna, principalmente quando a gente tem uma profissão liberal ou a gente está envolvido com coisas mais complexas, a primeira coisa que a gente tem que analisar, para a gente poder ter uma compreensão clara, é se a cooperação é formal ou é material. Quer dizer, se aquilo que estão pedindo para eu fazer já é mal em si mesmo, mesmo que não aconteça mais nada. Eu só prestei ajuda e aquilo já é uma tragédia, aquilo já é um crime, ou aquilo já é um pecado. Ou se a cooperação é material, quer dizer, o que eles pediram para fazer, se fosse só aquilo, não teria mal nenhum. Mas é mal porque, por causa daquilo, alguém irá fazer um mal que é mal de verdade. E essa cooperação material, às vezes ela é necessária, quer dizer, se eu disser não, o mal não será feito. Então depende de eu aceitar ou não ajudar, que a gente sabe que o mal será feito ou não conseguirá ser feito. Ou essa cooperação é indiferente, quer dizer, tanto faz eu ajudar ou não ajudar, o mal será feito da mesma maneira. Então, você considerando as coisas deste modo, o que a moral diz é o seguinte, que quando a cooperação é formal, você nunca pode aceitar cooperar. Em hipótese alguma. Você, se tiver que morrer por causa disso, você tem que enfrentar a morte. Você não pode cooperar com o mal de uma maneira formal em nenhum caso, porque aquilo já é pecado. Aquilo já é um mal em si. Quando a cooperação é material, você tem que analisar qual é o dano que estão querendo provocar para você no caso em que você se recuse. Certo? Se o dano que você vai sofrer é maior em caso de recusa que o mal que você está ajudando a provocar, você pode cooperar. Se ele for igual dentro da razoabilidade das coisas, você pode cooperar ou não. Se ele for menor, quer dizer, se o dano que você vai sofrer é menor do que o dano que você vai ajudar a fazer, aí você não pode cooperar. Supondo que a cooperação seja necessária. Então, se a cooperação for indiferente, aí a questão é outra. Então vamos ver concretamente no caso do roubo, do assalto ao banco. Se alguém vai assaltar o banco e diz assim, olha, você tem que ir na frente e matar o guarda. Isso é cooperação formal. Você não pode matar o guarda. Mas se você não matar o guarda, nós vamos matar você. E depois a gente mata o guarda. Azar, mas você não pode matar o guarda. Você não pode fazer o mal. Você não pode fazer o mal para daí vir o bem. Os meios, os fins não justificam os meios.
Você não pode matar um inocente, custe o que custar, para você livrar a tua vida ou qualquer que seja o dano. Então, se alguém pedir para você matar o guarda, porque senão você morre e eu quero assaltar o banco, você tem que se recusar a matar o guarda e fim. E aí, o que acontecer, os responsáveis vão responder diante de Deus. Agora, se a questão é abrir a porta, certo? Se a questão é abrir a porta e o fulano diz assim, ou você abre essa porta ou eu te mato, então você pode abrir a porta. Por que você pode abrir a porta? Porque a tua vida vale mais do que todo o dinheiro que eles roubarem do banco. Sim, mas pode ser que eu abra a porta do banco e eles vão matar alguém dentro do banco. Pode ser, mas não é certeza. Pode ser que eles não matem ninguém. Eles vão levar só o dinheiro. Então, a tua vida vale mais do que qualquer monte de milhões de dólares que possa ter dentro do banco. Então você pode abrir tranquilamente, inclusive você deve abrir a porta. Porque a tua vida vale mais do que a coisa. E abrir a porta em si não é errado. Certo? E se ao contrário, eles querem assaltar o banco e eles querem que você abra a porta. Se você não abrir a porta, eles vão te xingar. O xingamento que você vai sofrer é muito inferior ao assalto ao banco que vai ser feito. Então você não deve fazer isso. Então, de modo geral, quando a cooperação é necessária, o que você tem que julgar é que, se ela for material, qual é o dano que você está provocando contra o dano que você vai receber caso você se recuse. E se o dano que você vai receber for igual ou maior ao dano que você vai provocar, você pode cooperar tranquilamente. Se o dano que você provocar é muito maior do que o que você vai receber, você não pode cooperar. Então, suponha que eles não queiram assaltar o banco, que eles queiram matar alguém lá dentro, e eles querem que você abra a porta. Se você não abrir a porta, você vai receber uma surra. Então, mas eles não vão matar você, mas eles querem matar outra pessoa. A surra é muito menos do que a vida do outro. Você não poderia abrir a porta. Agora, ao contrário, nós queremos entrar lá para dar uma surra no fulano. Se você não abrir, nós matamos você. A tua vida vale mais do que a surra dele. Então você pode abrir a porta. E isso, concretamente, tem uma série de casos. Eu estou dando um caso assim que serve de exemplo para a gente entender melhor, mas essas coisas acontecem na vida diária quase que constantemente. Você pode ter um monte de exemplos a respeito disso. E existe ainda o caso em que a cooperação é indiferente. A cooperação é indiferente quando o mal vai ser feito de qualquer jeito. Então, se o mal for feito de qualquer jeito, você ajudando ou você não ajudando, serve qualquer motivo razoável para você cooperar. Tem que ser motivo razoável e proporcional. Se não houver um motivo razoável, você cooperar só por cooperar
isso já é errado, porque aí você não tem motivo nenhum para se recusar. Você não vai sofrer absolutamente nenhuma pena, nenhum contratempo. Então, se você ajudar para uma coisa que vai acontecer de qualquer jeito, mas você não tem nada, nenhum motivo para desculpar o teu envolvimento, você está cooperando voluntariamente com o mal. Então, quando a cooperação é indiferente e a coisa for razoável, tiver uma certa lógica que a gente estima pela prudência humana comum de uma pessoa virtuosa, você está justificado de você fazer aquilo. Então, por exemplo, vamos estender os exemplos mais. Imagina que você foi preso por terroristas, e aí tá várias pessoas presas, e aí o terrorista ele diz: fulano, tá aqui uma arma, você vai matar o ciclano. Você não pode matar o ciclano, porque isso é cooperação formal. Então não importa o que aconteça, você simplesmente não pode matar o indivíduo. Se ao contrário ele disser: fulano, me entregue essa arma porque eu vou matar o ciclano, e você está vendo que se você entregar ou não entregar, ele vai pegar do mesmo jeito e vai matar o fulano. Quer dizer, uma cooperação indiferente. E o que é pior, se você não entregar a arma, provavelmente ele vai ficar aborrecido e vai matar você e o outro fulano. Então, você tem a vida de duas pessoas contra talvez a vida de uma só, mas que ela já está perdida de qualquer jeito. A arma está lá, ele só pediu por favor. Você pode entregar, porque é um motivo razoável, proporcional inclusive, e você não tem o que fazer, a coisa vai acontecer de qualquer maneira. O outro caso também acontece na venda de armas, por exemplo. Se você está vendendo armas, em princípio, você pode vender armas se for dentro da lei, dentro de uma atividade normatizada, que a gente imagine que esteja dentro de certos parâmetros de razoabilidade, porque as armas elas não são vendidas só para matar, são vendidas para treinar tiro ao alvo, para as pessoas poderem portá-la para se protegerem. Inclusive, fala-se, por exemplo, que na própria Suíça, todos os cidadãos, eles sabem tiro ao alvo, têm munição pessoal, e todos eles e aprendem a fazer isso conscientemente. Então ali o nível de assaltos é pequeniníssimo. E o nível de homicídios é pequeno, porque todo mundo sabe que todos sabem se defender e estão prontos a se defender. Então é lícito, por exemplo, você vender armas num caso assim. E se você soubesse que alguém vai comprar a arma para matar uma pessoa e você vender a arma, aí você já tem um caso de cooperação material. Você não está matando o indivíduo, você está entregando a arma. Só que você sabe que naquele caso é um caso especial. Você não está vendendo armas para as pessoas praticarem
tiro ao alvo ou aprender a se defenderem. Você sabe que um fulano está pedindo a arma para matar alguém. Então, num caso desses, você não poderia vender a arma com a desculpa de que você vai perder o lucro. Tá? Mesmo sabendo que se ele não comprar com você, porque você sabe, ele é livre e pode ir em outra loja e comprar com outro. Tá? Não é razoável. E muito mais ainda se você sabe que a única loja de armas é a tua. Então você simplesmente não pode vender. A única coisa que justificaria você vender é se ele está com uma outra arma pronto para te matar. E a menos que você não venda, ele mata você também. Porque aí é a tua vida contra a do outro. Inclusive você vai perder a vida agora. O outro talvez ainda possa se defender. Então aí num caso desse seria lícito. Se você vai, como é que se diz? Você vai se você vai perder a vida caso você não efetue a venda naquele momento. Claro isso? E um outro caso outros casos desse gênero, por exemplo, se você pode, por exemplo, pagar imposto para um governo que ele faz coisas bárbaras, que ele é um governo tirânico, assassino, etc. Então, como é que a gente decidiria uma coisa destas? Isso daí, evidentemente, não é cooperação formal. Você está pagando imposto, que inclusive é devido, para um governo que vai usar aquilo para vender armas para um outro tirano que está fazendo uma guerra injusta. E só que se você não pagar o imposto, quer dizer, a cooperação é material, não é formal. Você não está pegando a arma e matando ninguém. Inclusive ela é remota, porque também você não sabe se é justo aquele dinheiro que vai ser usado para fabricar aquela arma. E aí você vê que no caso desses, isso é uma cooperação material e você pode dizer que ela é indiferente, porque se caso você se recuse a pagar o imposto, provavelmente o governo para quem você daria o imposto não vai deixar de produzir aquelas armas e não vai deixar de vender as armas para a pessoa que não deveria recebê-las. Então é uma cooperação indiferente. Numa cooperação indiferente, qualquer motivo razoável é justo. O motivo razoável é que você vai ser perseguido, vai ser posto na cadeia e você vai sofrer sanções caso você não pague o imposto. Então isso já eximiria a pessoa de um pecado grave caso pagasse o imposto. O que acontece é que também você, como cidadão, você não tem só o recurso de não pagar imposto para você impedir o governo de fazer bobagens. Existe uma democracia, ou pelo menos deve existir instituições democráticas, justamente para que as pessoas possam se mexer e por outras vias conseguir que o governo não fizesse aquelas coisas. Inclusive em vias muito mais eficientes do que você se recusar a pagar imposto, que não vai resolver o problema em hipótese alguma. As armas vão ser feitas da mesma maneira.
E outro caso onde você pode ver isto, por exemplo, naquele caso que a gente estava comentando ontem sobre você soltar uma bomba atômica em Hiroshima. O governo dos Estados Unidos decidiu lançar uma bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki. Evidentemente isso era uma coisa má. Isso não tinha o que discutir. Não importa as razões de guerra, você estava alvejando uma sociedade civil inocente. Isso não se pode fazer nunca. Mas aí ele obrigou os pilotos a irem lá. Ordenou os pilotos. E aí a pergunta é, os pilotos podem fazer isto? Então, dentro da ação de você levar um avião com uma bomba atômica até o Japão, o que é formal é o ato de jogar a bomba. Conduzir o avião até Hiroshima é cooperação material. Porque se na hora vier uma ordem, não solte a bomba, você volta, nenhum mal foi feito. Então, conduzir o avião até Hiroshima é cooperação material. O que é cooperação formal, ou é o próprio mal, é você soltar a bomba. Então, soltar a bomba, nenhum soldado poderia aceitar isto em hipótese alguma. Conduzir o avião, você também, na hipótese de só você ou um grupo reduzido de soldados, de aviadores, serem capazes de conduzir um avião, e então se você se recusar a conduzir o avião, a bomba não vai ser soltada, porque não tem outras pessoas, também você não poderia fazer. Porque o mal que você está provocando é muito maior do que o mal que você está evitando. Quer dizer, se você é o piloto do avião, você é o único piloto que sabe pilotar aquele tipo de avião. E se você se recusar a ir, a bomba não vai ser jogada. E você sabe que se você se recusar, você vai para a corte marcial e vai para o paredão, na pior das hipóteses, você tem que aceitar a tua morte em vez de você provocar a morte de 100 mil pessoas. Porque o mal que você está fazendo é muito maior do que aquele que você está provocando, aquele que você está evitando. Agora, se na verdade qualquer um pode pilotar o avião, e você está sendo obrigado a pilotar o avião, mas você se recusar, você precisa de um motivo razoável. Um motivo razoável seria, por exemplo, você morrer. Se você vai morrer se não pilotar o avião, você pode escolher pilotar o avião, mas não soltar a bomba. Mas se você sofrer qualquer outro tipo de sanção que não seja a morte, eu acho que a razoabilidade perde completamente. E inclusive num caso desses, eu talvez até escolheria não ir e enfrentar o paredão. Eu não posso dizer que seja moralmente obrigatório, porque você veja, é uma cooperação indiferente. Qualquer motivo razoável numa cooperação indiferente vale. E se a própria morte do indivíduo não for razoável, então qual será o motivo razoável? Então o princípio do princípio razoável desaparece. Certo? Então não se pode dizer uma coisa dessas. Mas não seria errado você se recusar. Não seria errado você se recusar. E inclusive eu realmente não sei se numa situação dessas
uma pessoa honesta, diante de uma coisa desse tipo, não seria até uma coisa virtuosa recusar-se. Tá, mas obviamente, claramente não seria. Tá, você poderia se recusar caso fosse certo que o crime seria feito de qualquer outra maneira, e se a tua participação fosse apenas pilotar o avião ou tripular o avião, servir cafezinho ou fazer a limpeza ou qualquer coisa desse tipo. Tá, com muito mais razão fazer a limpeza do avião não seria uma coisa errada, mesmo sabendo para que ele está sendo feito, que é uma cooperação remota muito indiferente. Porque limpando ou não o avião vai do mesmo jeito, e outras pessoas irão limpar, e é uma coisa muito mais distante do efeito do que a própria pilotagem. E da mesma maneira você pode ver, por exemplo, os motoristas de táxi, que quando eles trabalham em determinados lugares, determinados hotéis ou determinados pontos, que sabem que quando um passageiro a tal hora pega o táxi para ir para determinado bairro, ele está procurando boate, prostituição e essas coisas. Se, por exemplo, pessoas que trabalham na noite com prostituição pegam um táxi e às 4 da manhã pedem para ir para a Rua Augusta, num lugar onde só tem casa noturna, você já sabe que eles vão fazer o que não devem. Você pode levar ou não? É justo você levar ou você tem que se recusar? Se você se recusar, você vai perder o dinheiro do teu trabalho. E a pessoa vai pegar um outro táxi, com toda certeza. Ela não vai deixar de ir lá. E é uma cooperação totalmente indiferente. Aí, como você precisa de um critério razoável, tá? Como você precisa de um motivo razoável, a mim me parece que é suficientemente razoável você não perder a corrida para levar. Tá? Apesar de que também você pode recusar, e não seria ausência de virtude. Poderia ser uma coisa virtuosa. Principalmente se ao recusar-se, por exemplo, as pessoas entenderiam isso como uma lição moral, tá? E não simplesmente o motorista não quis porque ele quer ir dormir, tá certo? Principalmente se isso poderia ajudar a dar um ensinamento moral, de cunho moral para as pessoas. Porém, por exemplo, já deixa de ser razoável se o motorista percebe que eles estão indo para uma clínica de aborto clandestino. Aí você está matando um ser humano. Mesmo você sabendo que se você recusar, outra pessoa vai, a coisa é tão gritante e tão desproporcional, porque é um assassinato, que não me parece haver uma razoabilidade. Mas aí é um critério de uma certa prudência geral para você dar uma coisa dessas. Me parece tão gritante que, inclusive, você vê, é muito mais fácil você levar numa corrida de táxi alguém que está indo para um lugar onde existe prostituição, e do que você saber que você está levando alguém para um lugar onde vai matar uma criança. Quer dizer, o choque interior de consciência é muito mais forte. A mim me parece que a desproporcionalidade é total. Quer dizer, você teria que se recusar numa coisa dessas. E
Daí você tira outras coisas, por exemplo. Vamos imaginar que você trabalha numa instituição corrompida, onde tem muito roubo. Ou você trabalha num hospital onde existe muita operações ilícitas, não necessariamente abortos, mas cirurgias que são contra a moral cristã. E pior ainda, vamos imaginar, por exemplo, que você é um médico anestesista e você trabalha num hospital onde se fazem operações ilícitas, não necessariamente aborto. Por exemplo, laqueadura, esterilização e coisas que podem ser comuns em certos hospitais e que não é lícito um médico cristão fazer. Na verdade, não é lícito ninguém fazer. E você é anestesista. O médico anestesista, normalmente, ele não é o responsável pela cirurgia, ele só anestesia o indivíduo. Então ele está trabalhando num hospital onde existem operações ilícitas. E ele é chamado a fazer as anestesias. Quer ele anestesia as laqueaduras ou não, ele está ajudando a participar com o bom nome dele da fama do hospital. Dr. Fulano de Tal trabalha lá. O hospital é um lugar bom. E é justo ele fazer uma cooperação dessas? Você veja só. Isto, infelizmente, é comuníssimo uma grande parte dos hospitais. E o médico anestesista, ele trabalha não com consultório próprio, ele trabalha auxiliando os outros médicos que vão fazer cirurgias. Se ele se recusar a trabalhar nesse hospital, ele vai ter que provavelmente se recusar a trabalhar em praticamente todos. E no lugar dele, provavelmente vai entrar um outro médico que não tenha princípios éticos, ou pelo menos os mesmos princípios éticos que ele. E a cooperação que ele está fazendo não é formal. Ele não está fazendo a laqueadura, ele está anestesiando o paciente. Se a operação não se realizar, não foi feito mal nenhum. Então, ele pode, porque a cooperação não é formal, ela é material, e com certeza, se ele não fizer, eles vão contratar outro para fazer, isso não vai deixar de ser feito. Então, uma cooperação indiferente, ele pode, por um motivo razoável, que inclusive que é bom que ele trabalhe e é bom que na medicina haja médicos cristãos, ele pode continuar fazendo isto. O que ele não poderia fazer é a laqueadura. Da mesma maneira, a gente pode dizer dos médicos que estão fazendo residência. Quando um médico ele precisa fazer residência para ele poder se formar. E provavelmente ele vai ter que participar de alguma cirurgia de laqueadura. Num lugar onde o aborto é legalizado, ele pode até ter que participar de uma cirurgia de aborto. Então, o que ele deve fazer num caso desses? Se pedirem para ele fazer um aborto, porque senão ele é expulso da residência e ele não se forma, ele tem que deixar ser expulso da residência, ele não pode fazer o aborto, porque isso é cooperação formal. Agora, se pedirem para ele instrumentar a cirurgia de aborto,
mesmo num país onde o aborto é legalizado, e então ele não poderia alegar que está fazendo uma coisa ilegal. E se isso for condição sine qua non para ele se tirar o diploma, nós estamos aí diante de uma cooperação indiferente, porque o aborto vai ser feito de qualquer jeito. Seria muito diferente se ele pudesse evitar o aborto, tá? Que aí seria outra história. Aí a vida de um ser humano está acima de qualquer outra coisa. Mas se o aborto vai ser feito de qualquer jeito, e ele se recusa a instrumentar, quer dizer, limpar a sala de cirurgia, passar os instrumentos, tá? Desde que ele não faça o aborto. E se isso é indiferente e isso vai custar a formatura dele, o que ele está jogando é muito mais importante do que o que ele está que na verdade ele não está nem impedindo, porque a coisa vai acontecer de qualquer maneira. Então ele na verdade está impedindo que um médico cristão, que ele é contrário ao aborto, eutanásia e todas essas outras barbaridades que estão vindo, entre no mercado de trabalho e na comunidade médica e possa dar uma palavra para ajudar a reverter esse quadro. Ele simplesmente não vai se formar. Então, se aquele aborto for realizado de qualquer maneira, tá? Se aquele aborto for realizado em qualquer hipótese, e ele pode até instrumentar, porque é uma cooperação indiferente. E obviamente seria diferente se ele, recusando-se a instrumentar o aborto, aquele aborto em concreto não se realizasse. Quer dizer, aí o valor daquela vida humana não pagaria a formatura dele, tá? Mesmo que fosse cooperação material. Se naquele dia, por exemplo, naquele dia não tem outro para instrumentar e o aborto não seria feito, e aí, por exemplo, dali o médico que estaria disposto a fazer só poderia voltar dali a um mês ou daqui a 15 dias, e aí já não haveria mais prazo legal e a criança nasceria, aí a coisa é completamente diferente. Aí, infelizmente, ele tem que aceitar que estamos vivendo num lugar iníquo mas eu não posso matar um ser humano porque eu preciso me informar, nem pelo bem que isso possa vir a trazer futuramente, tá? Que aí não é mais cooperação indiferente, claro. E da mesma maneira, você pode ter uma série enorme de outros casos desse tipo. Por exemplo, um caso típico dos dias de hoje é você vender revista pornográfica. Um jornaleiro, ele vende revista pornográfica. A banca de jornal está cheia de pornografia. E suponha que o jornaleiro resolva ser cristão. Então, um cristão não vende pornografia. Só que acontece que o jornaleiro, se ele se recusar a vender as revistas pornográficas, a mesma empresa que vende a revista pornográfica, ela vende também outras revistas. Então, se o jornaleiro recusa as pornográficas, a gráfica não dá nem a pornográfica nem a outra. Então, se o jornaleiro que se recusa a vender pornografia, ele só vai poder vender os jornais diários, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo.
e o Diário de São Paulo e o Agora, os jornais diários. E os outros, ele não vai vender mais nada. E é, segundo o testemunho deles, impossível viver só de vender o jornal diário. A banca de jornal não sobrevive só com o jornal diário. Então, ou ele vende pornografia, ou ele fecha a banca. Então, como é que a gente entende uma coisa dessas? A gente entende o seguinte: se vender pornografia, vender uma revista pornográfica, que ela seja puramente pornográfica, que ela só sirva para pornografia, isso é cooperação formal. Quando você está vendendo uma coisa que só serve para aquela coisa, você não está... Você está cooperando formalmente. Isso daí não é uma coisa material. Você está entregando uma coisa que ela é má em si. Ela foi feita para fazer o mal. Então, você simplesmente não pode vender isso. Se a revista tem pornografia, mas ela não é pornográfica, que isso é a maioria das revistas são, inclusive os jornais diários, aí a coisa é diferente, porque não necessariamente quem compra está comprando por causa da pornografia. Inclusive ele pode até estar comprando por causa da pornografia, mas depois que ele chegar em casa, ele pode esquecer do assunto e só ir ver as manchetes do dia. Então você, nesse caso, a cooperação, ela é material. Que você está entregando uma coisa que não necessariamente é usada para fazer o mal. Não necessariamente é usada para fazer o mal. Então, e que provavelmente ela pode não ser usada para fazer o mal. Então, num caso destes, você poderia vender isso é cooperação material. Agora, aquela coisa que só serve para fazer o mal é um pouco diferente se alguém chegasse e dissesse que quer uma revista não pornográfica, e ele diz que ele quer porque ele quer ver a parte pornográfica. Ele declara isso explicitamente. Aí é um caso a se pensar. Mas o fato é que o problema da banca de jornal é que ela não sobrevive sem vender a coisa estritamente pornográfica. E aí a coisa é formal, não é material. Então ela não pode fazer isso. Se não tem jeito, ele tem que abandonar a profissão. O único caso que você poderia vender ou ceder um material pornográfico para uma pessoa é se o fulano ele exige aquela pornografia debaixo da mira de um revólver. Ele diz, se você não me der isso, eu te mato. Então aí você poderia dar para ele, porque na verdade ao fazer isto você não está dando uma revista pornográfica. Você está dando uma coisa que ele, na verdade, está roubando. Não é você que está dando. E você está dando para ele, não para que ele veja, mas para que ele desista de te matar. Inclusive, assim que ele for embora, você pode teoricamente denunciar a polícia e dizer, o fulano veio aqui e me roubou uma revista ou me roubou tais coisas sob mira de um revólver. Você pode exigir aquilo de volta antes que ele comece a ler. Mas quando você vende por vender, você não pode exigir isso de volta. Você em troca do dinheiro, você está dando para ele o direito de fazer o mal. Você está vendendo o direito de fazer o mal. Então é uma coisa formal. Se fosse um assalto, certo? Se fosse um assalto e você tivesse esse material pornográfico que você ia se desfazer mais tarde e o assaltante quer levar,
e ele te obriga sobre a mira de revólver, na verdade você não está entregando pornografia, você está entregando um objeto. Um objeto que você não quer que ele use. Você, formalmente, você está entregando uma coisa que você não quer que ele use, você não está dando direito, você simplesmente está dando algo, como muitas outras coisas, que você poderia estar dando, que ele poderia estar exigindo, apenas para você livrar a tua vida. E você poderia exercer o teu direito de reaver de volta depois por meios legais. Então você não está concordando que ele veja. É diferente quando você vende. Então a mesma coisa você vê, por exemplo, nas farmácias. Tá? Nas farmácias você vende abortivos. As pílulas anticoncepcionais são abortivos. A pílula do dia seguinte são abortivas. Mais do que as pílulas anticoncepcionais. E nos lugares onde o aborto é legal, você pode vender abortivos no verdadeiro sentido da palavra. Então, o farmacêutico pode vender isto? Em hipótese alguma, porque isso é formal. Então, num lugar onde o aborto é legal, o farmacêutico não pode vender remédio abortivo. Porque isto é vendido para fazer o mal em si. E se você aplicar o mesmo princípio para a pílula anticoncepcional, a pílula anticoncepcional é para fazer o mal em si. Algumas pessoas podem usar a pílula anticoncepcional para dar um choque hormonal no indivíduo, na mulher, mesmo que ela não esteja tendo relações sexuais. Então ela pode ser uma terapia. Se a mulher não está tendo relações sexuais, obviamente a pílula não vai ser abortiva. Pode ser uma jovem, pode ser uma freira, que ela precisa de um choque hormonal por algum motivo. Mas esses casos são exceções. Quem vai comprar pílula em farmácia é por motivos anticonceptivos. E aquilo praticamente só serve para isso. Se alguém comprar por outro motivo, você deveria ter certeza que é para outro motivo, senão você não poderia vender. Então, se isso vale para o abortivo, e exatamente porque o abortivo é um mal em si, e a pílula anticoncepcional ele é menos mal porque não é necessariamente abortivo em todos os ciclos, mas ele é uma coisa que é intrinsecamente má, inclusive se não fosse abortiva. E isso vale também para o preservativo. Isso vale para todas as coisas que elas só existem para fazer coisas más. E que você já sabe, se que o fulano compra, ele vai fazer uma coisa ilícita. Então, você não pode fazer isso. Se você é o dono da farmácia, você não pode vender isso. Você tem que se recusar a vender isso. Não importa o prejuízo. Isso é cooperação formal. E se você é o funcionário da farmácia, também. Eu não consigo ver qual é o motivo de porque o funcionário seria uma cooperação material e o dono seria formal. A diferença é que o dono, na verdade, teria um motivo menos grave. O dono teria um motivo menos grave para se recusar. Ele não seria mandado embora. O dono poderia se dar o luxo de ter um pequeno prejuízo de não vender um item e se recusar. O empregado, provavelmente ele vai perder o emprego. Então ele tem um motivo mais grave para zelar. Mas o fato é que a cooperação do dono é formal. Eu não sei se está entendendo a lógica. O dono, ao vender um abortivo, ou a vender um preservativo, ou a vender uma pílula anticoncepcional, o preservativo não é errado por ser contra o 5º mandamento.
é por ser contra o sexto. Tá? Os preservativos não são abortivos, mas eles são ilícitos. Não se pode usar um preservativo. As pessoas não é lícito usar preservativo, métodos artificiais de controle de natalidade nas relações sexuais. E os preservativos só servem para isso. Se ele soubesse com certeza que ele vai estar sendo usado para uma outra coisa, aí ele poderia vender. Mas aí ele deveria ter certeza. Não sendo isto, o dono de farmácia que vender essas coisas que só servem para o mal, ele está cooperando formalmente. O funcionário da farmácia, ele tem um motivo mais grave para ele se recusar do que o dono da farmácia, porque ele vai perder o emprego. Não é um pequeno prejuízo. Ele vai perder o meio de subsistência, o dono não. E só que acontece que no caso do dono da farmácia não é cooperação material, é cooperação formal. Então, essa formalidade não é perdida quando o funcionário da farmácia tem que vender o preservativo ou a pílula. É a mesma formalidade. Se é formal para o dono, é formal para o funcionário. A diferença é que o funcionário tem um motivo mais grave. E, inclusive, ele poderia ter um motivo da indiferença, uma cooperação. No caso do funcionário da farmácia, ele poderia dizer que é uma cooperação indiferente. Então, se ele não vender, ele vai ser mandado embora e outro vai vender. E se fosse material, a gente poderia pensar no caso. Mas o problema é que essa cooperação é informal. E a cooperação formal não é justa em caso nenhum. Então, o único caso em que você perderia a formalidade, tá? O único caso em que você perderia a formalidade é se viesse um assaltante e quisesse roubar a tua farmácia, e no meio das coisas que ele quisesse roubar, ele também quisesse o pacote de não só de anticoncepcionais, mas até do próprio abortivo. E se você não der, você morre. Então, nesse caso, isso perderia a formalidade, porque você, na verdade, você não está dando direito para ele, você nem sequer está cooperando, tá certo? Você está tolerando que ele te leve isso. E, teoricamente, assim que ele sair de lá, você pode ligar para a polícia e dizer: olha, eu fui assaltado e eu quero todos os remédios de volta. Então, na verdade, você não está dando para que ele use. Você está dando provisoriamente para você se livrar da morte que ele vai te dar. É como alguém que viesse assaltar uma loja de armas e quisesse roubar revólver com bala. E é para matar. Mas se você não der, você vai morrer. Então você dá o revólver com arma, mas você não está dando para matar. Você está dando um material que você espera que ele não use. Então, aí não seria cooperação formal. Certo? Agora, você vender a coisa, você está vendendo para isto, você está concordando com a finalidade do fulano que está comprando. Então, o único caso que você poderia vender, quer dizer, entre aspas, dar um abortivo para uma pessoa, é no caso que ela exija para te matar. Então, na verdade, você está dando uma coisa para livrar a tua vida, e você não está querendo que ele use, e você espera inclusive que ele não vá usar. Mas quando você vende, você está esperando, você está vendendo para que ele use, você está concordando com isso. Não tem jeito de não ser formal. Então, dentro da igreja hoje, essas coisas nem sempre estão muito claras, porque os princípios são aceitos por todos,
Mas você deduzir isto até as últimas consequências, às vezes não fica claro para algumas pessoas. Então nem todo mundo, mesmo pessoas corretas, tem muito claro, por exemplo, que um funcionário não pode vender um abortivo ou um anticoncepcional de farmácia. Mas eu acho que não tem como escapar daí. Inclusive, os livros clássicos de moral, eles dizem claramente que os vendedores de fármacos não podem vender fármacos, ou de fármacos ou de qualquer outra coisa. Os vendedores de mercadorias não podem vender ao público mercadorias cujo único uso, ou uso dominante, seja unicamente para fazer o mal. Aí, obviamente, quando você lê esses livros antigos, eles estão se referindo a um fulano que é dono do próprio negócio. É como era antigamente. Então ele está se referindo a uma pessoa, claramente, que seria o dono da farmácia. E fica a dúvida se isso valeria para o funcionário. Agora, você raciocinando claramente, você vê que teria que valer para o funcionário. Por quê? Por que o dono da farmácia não pode vender uma coisa que só serve para o mal? Não é porque é cooperação material, é porque é cooperação formal. Ele está concordando com o indivíduo que vai usar aquilo, está vendendo o direito de fazer o mal. Então, isto não é material, isso é formal. Portanto, se o funcionário vender, isso não deixa de ser formal. A diferença moral é que ele tem um motivo muito mais grave para ele se desculpar, que é perder o meio de subsistência, que o dono não teria. Mas na cooperação formal, isto não desculpa. A cooperação formal é sempre ilícito. Então você não pode vender pornografia, quer você seja o dono da banca, quer seja um empregado. Você não pode vender coisas que só servem para fazer o mal, e isso está dentro dessas coisas. Mas, por incrível que pareça, você pode anestesiar dentro de certos limites e dentro da razoabilidade, por exemplo, uma operação ilícita. E você precisaria de motivos muito mais graves para você anestesiar uma operação que vai ser um aborto. Tá? A simples indiferença, eu creio que não justificaria você anestesiar um aborto, principalmente num lugar onde o aborto é ilícito. Mas acho que inclusive onde o aborto fosse ilícito. E assim você veja que essas coisas são de aplicação constante na vida da gente. Vamos ver um outro caso, por exemplo. Você é funcionário de uma firma e você vê que o teu chefe está fraudando a firma. Você deve denunciá-lo ou não? Uma coisa comum nesses casos, principalmente no Brasil, é que você pode denunciá-lo, mas geralmente a coisa é tão bem feita que a denúncia não vai dar em nada. E você, inclusive, pode perder o teu emprego ou pode até ser processado por calúnia. Na maioria das vezes, aquilo não vai dar resultado nenhum, você só vai dar problema. Então, se você não denunciar, você está cooperando com o mal. Agora, se você denunciar, o mal não vai deixar de ser feito. É uma cooperação indiferente. Tá? É uma cooperação material, porque você não está fazendo o roubo. Seria diferente se ele estivesse convidando você a roubar. Você está vendo que está fazendo o roubo. O fato de você não denunciar é uma cooperação material.
É uma omissão material, digamos assim. Se você tem certeza absoluta que ele está roubando, mas você vê também que isso não tem chance nenhuma dessa denúncia ser levada adiante, e você só vai criar problemas para você mesmo, obviamente você não tem obrigação de fazer essa denúncia. Você pode até fazer se quiser, não é um erro fazê-lo, mas você não tem obrigação de fazer essa denúncia. Então isso é um caso muito comum na sociedade moderna, principalmente na brasileira, e acho que na latino-americana em geral, e outros países do terceiro mundo onde graça a corrupção. E é uma coisa que a gente fica muitas vezes no dilema. Nossa, mas eu estou cometendo um pecado ao não fazer a denúncia. Pode ser que sim, pode ser que não. E se a denúncia der certo? Tá? E se você sabe que se você denunciar, a coisa funciona? Aí é diferente, porque a cooperação fica necessária. Aí é uma cooperação necessária. Se você não cooperar ficando quieto, o crime para. Mas aí você veja, um crime de milhões de dólares. É um roubo gigantesco. Se você fizer a denúncia, para tudo. Mas aí você sabe que vão te matar. Quer dizer, a corrupção é tal e as pessoas envolvidas são tais que você pode ter certeza que nem que você vá para a Sibéria, eles vão mandar alguém lá e que você vai morrer com um tiro. Eles não vão perdoar de jeito nenhum. Então aí você deve fazer ou não? Você não é obrigado a fazer, porque a tua vida vale mais de qualquer volume de milhões de dólares. Então, não importa quantos milhões de dólares, a tua vida vale mais. Agora, vamos supor que não seja isso, tá certo? Seja um atentado terrorista que você descobriu, tá? Que alguém está tramando o assassinato de 20 mil pessoas, e que se você denunciar a coisa para. Só que se você denunciar, depois você está morto. O que você tem que fazer? Num caso desses você tem que denunciar, porque se você tem, supondo que seja certeza que você denunciando você para, porque você vai salvar 20 mil vidas humanas que vão morrer com certeza. E você, ademais, já que você fez a denúncia e sabe que vão te matar, você vai procurar se defender, vai procurar fugir, vai procurar ajuda da polícia, você vai para outro país, você vai pedir ajuda para alguém sumir do mapa, você vai vestir uma peruca, vai para a Mongólia, você pode tentar se defender. E aquelas 20 mil pessoas, elas não têm defesa nenhuma, elas não estão sabendo de nada. Mesmo que você não pudesse se defender, e se for certeza que é 20 mil pessoas contra a tua vida, infelizmente chegou a hora de você dar a vida pela virtude. Mas veja, se essas coisas são bem claras, tá certo? Se essas coisas são bem claras, não é assim meras hipóteses, possibilidades, certo? Aí concretamente intervém muito, seria bom intervir em casos concretos onde as coisas não são água e não são negro e branco, e onde intervém muitas outras possibilidades estratégicas de como fazer a denúncia, de trâmites processuais e não sei o que mais. Aí conviria, para julgar as verdadeiras possibilidades, da gente consultar especialistas no assunto, que entendem do ramo, do tipo de negócio, da justiça e etc. Eu estou imaginando coisas absolutamente claras. Quer
quer dizer, se for absolutamente claro que você fazendo uma denúncia, você vai evitar um atentado onde vai morrer 20 mil pessoas, e que se você fizer a denúncia, você salva essas 20 mil pessoas, mas você vai correr risco de vida, você é obrigado a fazer isso. Tá? Você é obrigado a fazer isso. E um outro caso, inclusive, também concreto, por exemplo, tem um fulano que matou 5 pessoas, e é um gangster. E você está na época, assim, daquela época dos gangsters nos Estados Unidos. Tá? Nem no faroeste, mas nem nos Estados Unidos de hoje. Ali naquele lusco-fusco. Então, na época da máfia. Então teve um mafioso que matou 5 pessoas, ele está sendo julgado, você é a única testemunha. Se você disser, eu vi, ele matou mesmo, o cara vai preso. Mas você está morto. Tá? Quer dizer, daqui a 15 dias você vai no teu carro, você aperta a chave, bum! Isso se você estiver sozinho, pode ser que você esteja junto com a tua família e teus filhos. Então você é um homem morto. O fulano, ele matou 5 pessoas. Mas veja, ele matou 5 pessoas, mas não quer dizer que ele vai matar mais 5. E nem que vai matar mais uma. Mas você vai morrer. Tudo isso é muito incerto. Pode ser que ele não coloque a bomba no teu carro, mas é assim que costuma ser. Certo? Então você tem uma grande chance de você morrer de uma maneira pirotécnica e a tua família. E o cara vai ser condenado. Certo? Mas vai ser condenado por um crime que ele já fez. Não é certeza que ele vai fazer outro. Agora é quase certeza que você morre. Você é obrigado a dar esse testemunho? Você veja, aí é uma cooperação necessária. Tá? Aí não é indiferente. Aí é uma cooperação necessária. E é uma cooperação material. Você não está matando ninguém. Certo? E o que está em jogo? É a quase certa tua morte contra a possibilidade do cara matar mais gente. Ele é um criminoso. Mas não quer dizer que ele vive de matar gente. Ele é traficante, etc. Ele mata se for o caso. Se tiver alguma necessidade. Ele matou 5 porque precisou. Talvez ele não mate nunca mais, inclusive porque ele já passou por um julgamento e vai ser absolvido. Então ele vai ter cuidado. E ademais, as pessoas já vão saber do cara. Talvez eles saibam se defender. É uma hipótese que ele pode matar alguém. E agora não é uma hipótese remota que você vai morrer. Então é uma hipótese de um assassinato futuro, certo? Contra a morte tua quase certa. Então o desequilíbrio, a desproporcionalidade é muito grande. A cooperação é necessária, não é indiferente. Mas o bem que você está defendendo é muito maior do que aquele que você está produzindo. Então você pode tranquilamente, sem remorso de consciência, dizer que você não vai, que você não tem nada a testemunhar. E não seria absolutamente nenhum pecado de omissão. Diferente do caso anterior, onde você fazendo uma denúncia, você com certeza vai salvar um atentado de 20 mil pessoas. Está percebendo? Então, você veja que essas coisas, elas ocorrem o tempo todo em vários graus diferentes. Tá certo? Em vários graus diferentes. Então, tem um outro caso que aparece nos livros antigos de moral, que hoje não aconteceria mais dessa maneira, mas é muito lúcido. É um caso muito explicativo. Você está sendo perseguido por um bando de assassinos que quer a tua vida. Só que você é inocente. Você não fez nada.
Aí você entra numa cidade, supondo aquelas cidades medievais, que são cercadas por muralhas, e você vai lá falar com o prefeito ou com o duque, o lorde da cidade, e você diz: olha, eu sou inocente e tem umas pessoas que estão me perseguindo, eles querem a minha cabeça. Você pode me refugiar? Aí o duque confia em você, e assim, com toda certeza. Aí ele dá ordem para fechar as portas, colocar seus soldados nas torres, etc. Se aparecer alguém exigindo a tua cabeça, nós não vamos dar. Então suponha que o pessoal cerque a cidade. Suponha que o pessoal cerque a cidade. E aí o duque percebe que não era um ou outro. São piratas organizadíssimos, certo? Pessoas maquiavélicas e terroristas modernos, e que eles cercam a cidade e eles fazem uma exigência: nós temos aqui artefatos suficientes para explodir tudo isso, vocês vão morrer todos. Agora, o que nós não queremos vocês, nós queremos o João. Esse João aí que está dizendo que é inocente, mas que não importa que ele é inocente ou não, nós queremos a cabeça dele. Então vocês vão matar ele e trazer o cadáver aqui fora. Se vocês não fizerem, o João vai morrer, mas vai morrer todo mundo junto. Nós colocamos uma bomba aí, e que não adianta, essas muralhas não adianta nada, vocês estão tudo morto. Então, você pode matar o João, que o João vai morrer de qualquer jeito, junto com todo mundo. Você pode matar o João? Não pode. Você não pode, aí seria cooperação formal. Você não pode matar um inocente para você salvar qualquer número de pessoas. Agora, se a exigência deles não for o cadáver do João, a exigência dele é o seguinte: nós queremos é o João, nós não queremos que você mate, nós queremos o prazer de matar ele, nós mesmos vamos matar ele. Vocês simplesmente vão abrir a porta e vão entregar o João para nós, e aí nós vamos embora. O que a gente fizer com o João é problema nosso, mas você sabe que eles vão matar o João. E se o João ficar lá dentro, vai morrer o João e a cidade inteira. Aí o que você faz? Você pode entregar o João? Aí a coisa é simples, na verdade. Num caso desses, o João tem a obrigação de se entregar. Não é nem questão se você pode entregar o João. É o João mesmo, quando visse isso, ele diria: não, olha, o negócio é o seguinte, eu não posso me matar. Se eles pedirem para eu me dar um tiro, eu não posso fazer isso. Mas se eles estão querendo me pegar, eu posso me entregar. Eu vou tentar fugir, se puder. Mas se não puder, eu vou morrer, mas eles vão me matar. Isso daí é cooperação material. Você não está matando o João. E é uma cooperação material que, num caso desse, seria inclusive obrigatória. Porque se é certeza que vai morrer 10 mil pessoas e o João juntos, e eles só querem que entregue o João, inclusive o João, a obrigação dele, se ele entender essa situação, é ele se entregar, porque ele já está morto mesmo. E ele teria que poupar a vida de 10 mil pessoas, que vão morrer inutilmente. Então, se o João não quiser se entregar voluntariamente, o que seria a obrigação dele num caso desses, é diferente se a cidade pudesse resistir, certo? E defender o João e a própria cidade. Mas se a cidade não pode, o João ele tinha que se entregar e fazer o dever dele. Não só se fosse o João, se fosse eu, se fosse você, numa situação dessa, pode ser inocente que for, mas você teria a obrigação de fazer isso. E se você não quiser cumprir a tua obrigação, o prefeito pode fazer você cumprir a obrigação na marra. O prefeito pode entregar o João. E, aliás, ele até deveria, infelizmente. Quer dizer, o justo seria isso. Certo? Então,
E esses casos podem acontecer de tudo quanto é maneira, assim, desde coisas simplórias que podem acontecer numa padaria, com coisas comuns, que pode acontecer no nosso trabalho cotidiano, no nosso emprego, numa relação de médico com paciente, de professor com aluno, de empresário com empregado, de marido e mulher. E isso tem milhares de maneiras que podem acontecer, mas mais ou menos esses critérios, eles são de uma profundidade e de um discernimento, sim, extremamente grande. Quer dizer, de modo geral, quando a gente é obrigado pelas circunstâncias a ter que cooperar com o mal, o que a gente tem que ver se a cooperação é formal ou material. Se for formal, já está excluído o assunto. Se for material, a gente tem que ver se ela é necessária ou se ela é indiferente. Se ela for necessária, você precisa estar defendendo um bem igual ou maior ao bem que você está provocando, para você poder cooperar. Se ela for indiferente, basta um motivo razoável e proporcional. E aí o critério de razoabilidade, ele é um critério que não dá para se colocar num papel, mas também ele não é subjetivo, é um critério de uma justa prudência. Um homem justo, um homem santo, um homem bom, ele desenvolve uma virtude que se chama prudência. E a teologia moral, inclusive, é feita para poder ajudar a desenvolver essa virtude. E os critérios da prudência, na medida que a justiça e a virtude vão se desenvolvendo, eles são quase que universais. Quer dizer, é a prudência do homem virtuoso que julga a razoabilidade, num caso de cooperação indiferente. E o que na esmagadora maioria dos casos não é nada difícil. Não precisa de uma prudência de um Tomás de Aquino ou de um grande santo, uma prudência infusa ou extraordinariamente infusa. Basta a prudência normalmente de um homem bom. Então, eu acho que isto é mais ou menos o que a gente tinha a dizer da cooperação com o mal. Existe ainda uma outra coisa que tem afinidade com esta, que não é exatamente o primeiro mandamento, não é exatamente o quinto mandamento e não é exatamente a cooperação com o mal, mas é uma coisa parecida, muito semelhante. É a questão da ordem da caridade. Quando que a gente é obrigado a fazer determinados bens, apesar de que a gente possa ter sérios prejuízos. Então, os critérios que foram feitos, e isso são coisas também que acontecem muitas vezes, e principalmente nas pessoas que trabalham com relações humanas, médicos, assistentes sociais, ou pessoas que trabalham fazendo o bem, fazendo coisa com beneficência, menos com pessoas que trabalham em coisas técnicas, mas nos dias de hoje pode acontecer também com qualquer um. Dentro da teologia, da tradição cristã, se desenvolveu um critério para você discernir o grau de obrigação que você teria de você socorrer uma pessoa, distinguindo as necessidades em que as pessoas estão em 3 categorias genéricas. Existe a necessidade extrema, existe a necessidade grave e existe a necessidade leve.
Tá? De modo geral, quando alguém está seriamente necessitado de socorro, ou ela está numa situação extrema, ou ela está numa situação grave, ou ele está numa situação leve. Esse critério é muito bem feito, porque realmente, junto com a devida prudência, ele esclarece quase tudo, ou pelo menos as situações fundamentais. Necessidade extrema significa uma necessidade que, além de ser grave, é uma necessidade na qual o indivíduo não é capaz de se socorrer sozinho. Então, o que seria uma necessidade extrema? É um fulano que foi injustamente condenado à morte e não tem como fugir. É alguém que foi preso na cadeia e foi condenado à morte pelos companheiros de cela e ele não tem como se socorrer, ele vai morrer. Ou é alguém que foi atropelado e está inconsciente, em coma, e que ele não tem como se socorrer. Ou alguém leva para o hospital ou ele está morto. Ou é o fulano que está num nível de diabetes altíssimo, ele precisa de uma insulina e não tem dinheiro para comprar insulina. Se ele não receber insulina em questão de 5, 10, 20 minutos, ele está morto. E ele não tem como comprá-la. Eu não entendo nada de insulina, não sei quanto custa. Mas supondo que fosse uma coisa cara e tivesse alguém que geralmente não tem recurso, isso é uma necessidade extrema. Ele está num perigo iminente de vida ou de um dano gravíssimo e ele não tem como resolver isso por si. Então, isso é necessidade extrema. Necessidade grave é quando você está numa situação em que você pode tentar se socorrer ou não, mas você vai sofrer um prejuízo absolutamente gigantesco. Quer dizer, a tua família vai ser destruída, certo? Você vai perder o emprego numa situação onde não existe mais emprego, você tem várias crianças para cuidar, ou você vai perder todo o teu patrimônio, ou você vai perder toda a tua honra, ou você vai ser médico e você vai ser cassado, ou você é advogado e vai perder a OAB, e aí você não tem como trabalhar em outra coisa. Quer dizer, é um prejuízo grave, certo? Ou você trabalhou a vida inteira para ter uma casa e a casa vai pegar fogo. Então essas são coisas graves. E necessidade leve é quando você vai ter um prejuízo que você pode administrar isso com facilidade. Você vai perder o emprego, mas você logo se encontra outro, tá certo? Ou alguém vai roubar um carro, mas depois você arruma outro carro. Ou você vai perder uma chance de fazer o vestibular, mas você pode fazer outro. Ou coisas também de pequena monta, certo? Você vai ficar sem almoçar um dia, ou coisas assim do tipo. Então, a questão é o seguinte: quando você não tem obrigação de ofício, porque aí a coisa seria diferente. Quer dizer, se você não é o pai dessa pessoa, se você não é o empregado dessa pessoa, não é o advogado pessoal do fulano, que você tem um acordo, você recebe para poder socorrer a pessoa, ou você não é o médico dele, ou você não é o guarda-costas do indivíduo, que aí você tem obrigação de socorrer o fulano porque você está sendo pago. Aí não importa se é leve ou se é grave. Quer dizer, se você é o guarda-costas do indivíduo, você tem que socorrer o indivíduo porque você está em serviço, você está recebendo para isso. Então, se você não tem obrigação de ofício, você encontra uma pessoa que está numa situação dessas, o quanto que você é obrigado a socorrer alguém quando aparecer alguém nessa situação?
Aí a questão, normalmente, é mais ou menos a seguinte. Você tem que ver se, ao socorrer essa pessoa, qual é o prejuízo que você vai ter. Se para socorrer uma pessoa em necessidade extrema, você vai entrar em necessidade extrema, você não é obrigado a socorrer. Você pode socorrer se quiser, mas você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você vai socorrê-la de uma necessidade extrema, e aí você que vai entrar em necessidade extrema, você, se quiser, você socorre. Se você não se quiser, você não é obrigado, e não existe problema de consciência num caso desses. É diferente se a pessoa está em necessidade extrema e você vai ter um prejuízo grave. Então, a necessidade extrema do próximo tem prevalência sobre o prejuízo grave que você tiver. E a mesma coisa numa necessidade grave. Se você vai socorrer uma necessidade grave e você vai passar por uma grave, você não é obrigado a fazer isso. Mas se alguém está numa necessidade grave e você vai passar por uma leve, ordinariamente você teria que ajudar. E numa necessidade leve, você não é obrigado a socorrer o outro, se você tiver qualquer necessidade leve como consequência. E você poderia ter que ajudar ou não, se você não tivesse absolutamente problema nenhum. Ainda assim, só cairia na questão de matéria grave, dependendo do que seria essa necessidade leve que a pessoa estivesse tendo. Se você, obviamente, não tem prejuízo nenhum, nem de tempo, nem de nada, e alguém vai passar uma necessidade leve, você teria pelo menos uma desordem, você não ajudar apenas por pirraça. Mas vamos para um exemplo concreto. Exemplos concretos que podem acontecer e que muitas vezes deixam tormentos de consciência para pessoas que não existem. Alguém está se afogando e está pedindo socorro, tá? E você não sabe nadar, e é só você que está lá. Você pode tentar se jogar na água para salvar a pessoa, só que você não sabe nadar, e provavelmente o que vai acontecer é que vai morrer os dois. Ou então, talvez ela se salve, mas você morre. Ela está numa necessidade extrema, mas você, ao tentar salvar ela, vai cair em outra necessidade extrema. Se você tentar salvar, é uma coisa lícita e louvável, mas se você disser que não pode, e isto não é obrigação, porque você não é obrigado a entrar numa necessidade extrema para tirar outra pessoa de uma necessidade extrema. Ou a mesma coisa, por exemplo, se você vê uma velhinha sendo assaltada e que ela vai ser morta no meio às 4 da madrugada numa rua deserta, e aí você percebe que se você entrar na briga, você vai salvar a velhinha ou a pessoa, mas você que vai morrer no lugar dela, que pelo fator surpresa o assaltante ou o criminoso já sabe que a pessoa é indefesa, mas ele não te conhece, não sabe se você é faixa preta de karatê, se você está armado. Então ele vai esquecer da pessoa, ela vai fugir correndo e ele vai para cima de você. Na hora que ele perceber que você não é um nada, está perto dele, você está morto. Aí você morreu no lugar no lugar da pessoa. Você salvou ela, mas morreu você. Então, você é obrigado a fazer isso? Não existe obrigação moral, porque é a vida dela contra a tua. Certo? Se você percebe que você vai salvar a vida dela, mas você vai pagar com a tua, você pode fazer isto, ou você pode não fazer. E se você não fizer, isso não é culpa nenhuma. Mesmo que depois você veja que a pessoa morreu
Disse, olha, se eu tivesse feito alguma coisa, eu teria salvo ela. Sim, mas você teria ido. Então, é um caso de uma necessidade extrema em troca de uma necessidade extrema. Agora, vamos ver um outro caso bastante diferente. Você é um advogado. Vai fazer exame de OAB. Aí, depois que você tira o OAB, você pode visitar uma penitenciária. Você chega numa penitenciária e aí um fulano te diz que ele está condenado à morte, que ele está cumprindo 10 anos de cadeia, mas dentro da cela eles decidiram que vão matar ele aquela noite, ele precisa de um habeas corpus. Se você não fizer um habeas corpus, ele está frito, e ele não tem para quem pedir. E aí naquele dia você tem uma defesa de uma causa que é a causa da tua carreira. Você vai ficar um advogado famoso, ou então, se você não aparecer, acabou a tua carreira. Ninguém mais vai acreditar em você durante muitos anos, outra vez para sempre. Então, ou você faz o habeas corpus para o fulano, ou você acaba com a tua carreira. O fulano não é teu cliente. O fulano, inclusive, é um marginal, mas ele vai morrer injustamente. Você pode tranquilamente dizer, olha, eu lamento, eu não posso, você pede para outra pessoa, mas eu tenho um cliente, inclusive eu vou dar prejuízo para o meu cliente. E eu vou acabar com a minha carreira e vou prejudicar o meu cliente que está me pagando. Você pode fazer isso? Você veja, por esses critérios você não pode, porque você tem um prejuízo grave, teu e do teu cliente, mas inclusive o teu cliente ele também teria obrigação de entender. Se for verdade o que ele está falando, e se não tiver outro jeito, e o fulano vai morrer, claro, sempre pode ter outro jeito, mas você não está prevendo outro jeito. Quer dizer, humanamente falando, a previsão é que a sorte que você passou por ali, e ele está precisando de um habeas corpus. Se você não fizer, e ele vai morrer, e ele está numa necessidade extrema. A necessidade extrema está acima da gravidade, da necessidade grave que você vai passar. Aí são esses sacrifícios que a gente tem que fazer. A mesma coisa, por exemplo, você é médico num hospital, aí a ordem é que você não socorra ninguém que não seja conveniado. Aí aparece um fulano que ele teve um infarto, ou teve um derrame, ou teve qualquer coisa, que você sabe que ele tem que ser socorrido, mas inclusive ele não tem nem dinheiro para pagar. Se você não socorrer, ele morre. Você pode transferir para outro lugar, mas não dá tempo para transferir para outro lugar, ele vai morrer. Se você colocar ele para dentro, você está despedido. Pode não acabar a tua carreira de médico, mas vai ser um belo pepino. E além disso, pode não ser a última vez que acontecer. Quer dizer, isso pode acontecer várias outras vezes. Assim que você foi despedido desse, vai ser despedido do outro. Mas aí é a mesma coisa. É uma necessidade grave contra uma necessidade extrema. Aí você tem que socorrer o indivíduo. Não adianta. E o caso da insulina, que a gente estava falando, tem um cara que vai morrer por falta de insulina. E aí ele aparece na tua farmácia e precisa de insulina. É tanto. Bom, mas eu não posso te dar. Inclusive, se eu der 3 insulinas dessa por mês para alguém, foi todo o meu salário. E se eu der para você, eu vou ter que pagar. Na verdade, um fulano desse, ele tinha direito de roubar insulina. Porque, na verdade, era obrigação do farmacêutico, do dono da farmácia, do funcionário, de qualquer pessoa. Se tiver claro e flagrante que o fulano vai morrer e por falta de insulina, qualquer pessoa é obrigado
a dar o dinheiro que ele tem, a não ser que ele vai morrer também, a não ser que ele também está precisando de insulina, então ou é ele ou é eu. Aí é outra história. Mas se for por prejuízo de dinheiro, tem que pagar. E não importa se você vai ser despedido, se a farmácia vai para falência. Num caso desses, você tem que dar. E se você não der e ele conseguir roubar, é um direito que ele tem. Porque na verdade ele está tomando o que é dele. Você tinha obrigação de dar. Então na verdade já é dele. Se ele conseguisse roubar, ele não poderia e não deveria ser preso. Ele está exercendo o direito dele. Então você tem que dar. E se o caso é frequente, mas eu vou ficar maluco. Não importa que o caso é frequente. Você tem que fazer. Tá? Você tem que fazer. Então você veja que essas coisas elas podem ocorrer no dia a dia, e normalmente as pessoas não são educadas para terem critérios para essas coisas. Os critérios legais, eles podem muitas vezes ser incorretos do ponto de vista moral. Bom, então isso daí você vê que às vezes pode acontecer. A vida de médico é muito dura, a vida de psicólogo também. Mas, por exemplo, vamos imaginar que tem um psicólogo que recebe uma chamada de um indivíduo e diz: doutor, eu vou me matar. E você percebe que é verdade, ele pode se matar mesmo, e ele quer falar com você. E só que é o dia da festa de aniversário da tua filha de 15 anos. Aí você diz: olha, infelizmente eu estou ocupado, eu preciso fazer outra coisa, me liga amanhã. Mas, doutor, amanhã eu sou um homem morto. Então você procura outro lugar. E você sabe que na verdade é você que podia socorrer o indivíduo, mas a tua filha está fazendo 15 anos e a tua filha já está de saco cheio de você atender paciente fora de hora, etc. Até no dia do aniversário dos 15 anos, que eu queria ter meu pai junto. Mas paciência, aí você tem que, a filha vai ter que entender. Se ela for cristã, ela teria que entender isso. E que no fim das contas, não ter o pai na festa de 15 anos não é o fim do mundo. Isso são convenções humanas. Alguém vai morrer. O cara pediu socorro. E vai fazer o quê? Tem pessoas onde a vida é assim mesmo. Quer dizer, ele escolheu para fazer isso, e mesmo se não tivesse escolhido, se você estiver numa situação dessas, você tem que deixar a festa dos filhos de 15 anos. Mas veja que a gente está se referindo a casos concretos, não é hipóteses. Tem alguém que vai se matar hoje. Se eu procurar, eu acho. Tem um monte de, todo dia se suicida gente. Então hoje a minha filha está fazendo 15 anos, mas se eu não procurar alguém, esse alguém vai morrer. Aí outra história, eu estou falando de casos concretos. Então, você vai defender o teu cliente, mas com certeza alguém foi ameaçado em uma penitenciária. Se eu procurar, eu encontro, e aí eu vou ter que fazer um habeas corpus. Nós não estamos falando dessas coisas, nós estamos falando de coisas concretas, líquidas e certas. Se fosse assim, então a gente, uma vez que o cara é médico, ele teria que partir para a Libéria, onde está morrendo todo mundo de ébola. Se tiver um médico mais, vai socorrer, com certeza vai morrer menos gente, certo? E as pessoas que fossem padres, eles teriam que partir para as terras de missão e não poderiam ficar pastoreando. Mas não existe essa obrigação individual, imediata, de você partir para a Libéria se você é médico, ou para a terra de missão se você é missionário.
Isso é uma obrigação coletiva da Igreja como um todo e da humanidade como um todo. Se for assim, então todos os médicos deveriam sair do Brasil. E todos os padres deveriam sair imediatamente dos lugares para procurar outros lugares de missão. Então existe essa obrigação, sim, mas não é uma obrigação agora, líquida, imediata, do indivíduo, porque você sabe que existe um lugar onde está havendo necessidade muito maior de você largar imediatamente tudo para uma coisa que depois, na prática, a gente vê que é cheia de incertezas. Tá? Se for assim, então a gente deveria todo mundo ir para a Mongólia, onde não existem cristãos. Então eu não poderia estar fazendo um trabalho aqui no Brasil. E é certo que a igreja no seu conjunto tem a obrigação de se preocupar com a Mongólia, mandar as pessoas lá. Mas essas coisas que a gente está falando são de necessidades líquidas, certas e claras e imediatas. Estas outras também devem chamar a atenção da gente, mas a gente não tem essa mesma imperativo moral imediato, concreto, líquido, já que inclusive você tem que partir para a Mongólia e não pode defender a causa do teu cliente que você já acertou. Tá? Dentre outros motivos, porque inclusive na prática essas coisas são muito incertas. Você não sabe se você vai se adaptar ao frio da Mongólia, você não sabe como você vai entrar lá, você não sabe se é possível, você não sabe se você pode complicar as coisas em vez de ajudar. Tá certo que se eles não vão achar estranho que um brasileiro com a tua cara chegue na Mongólia querendo fazer sabe lá o quê, e será que esse cara não é um espião? Então em vez de você ajudar alguma coisa, você vai ser preso lá. E são todas coisas tão cheias de incerteza que na prática essas coisas não se fazem assim na aventura. Muito diferente do caso do médico que tem um paciente na porta dele, que não é aventura nenhuma, ele sabe o que fazer, o problema é que ele vai ter um prejuízo. Ou o advogado que está lá na penitenciária, que sabe que o paciente, que o indivíduo precisa de um habeas corpus, ele sabe onde faz o habeas corpus, ele conhece a situação, ele vê que é certo e não tem nenhuma incerteza, é só fazer. Tá? E que o caso é líquido, o caso é certo, e nós estamos falando desses casos assim. Então a gente não pode extrapolar esse mesmo tipo de imperativo para essas outras necessidades que na prática envolvem considerações logísticas de outro tipo que também têm que ser resolvidos, mas não na base de um simples imperativo moral. Assim, desse tipo que a gente está dizendo. Então, eu acho que com isto a gente conseguiu ver uma série de critérios que depois você tem que refletir com cuidado, porque são critérios que servem para toda a vida. E são critérios pelos quais, ou melhor, pela ausência dos quais, frequentemente nós nos omitimos onde deveríamos ter atuado, ou provocamos uma consciência de culpa aonde não haveria culpa nenhuma.